havendo no legal, conforme a assinatura dos senhores vereadores, no livro de presença. Evoco a proteção de Deus, em nome do povo de Paranapuã. Dou por aberto os trabalhos da 45ª sessão ordinária, do dia 13ª legislatura, do dia 25 de abril de 2019. Peço ao edil Gilmar de Freitas que faça a leitura de um título bíblico, trecho bíblico. Boa noite a todos. Cumprimento a presença dos munícipes, senhores e senhoras, presente essa Casa de Lei, o nosso boa noite. E estaremos meditando na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos, o Salmo 122. Oração para que a paz de Jerusalém continue. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobe as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo e os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro de teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário que promova com a leitura da ata da 40ª sessão ordinária, realizada no dia 12 de março de 2019. Por questão de ordem, senhor presidente, nos termos do parágrafo 5º do artigo 134 do regimento interno desta Casa, solicita a dispensa da leitura da ata da 44ª sessão ordinária, realizada em 12 de março de 2019. Está em discussão o pedido do edil Sérgio Fernandes. Está em votação o pedido do edil Sérgio Fernandes. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Os contrários que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 40ª sessão ordinária. Está em votação a 40ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Os contrários que levante. Aprovado por todos. Comunico, senhores vereadores, que vamos passar por expediente, escrevendo, onde em livro de inscrição que se encontra aberta para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente, explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário, que proceda com a leitura da matéria constante do expediente. Mensagem referente ao projeto de lei de número 10, de 22 de março de 2019. Ementa, dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, reorganizando o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
e do Conselho Tutelar e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente das providências. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, submeto a apreciação dessa egrégea Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, reorganizando o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e das outras providências. O presente projeto de lei que encaminhamos para apreciação, votação e aprovação tem como objeto adequar a legislação municipal referida. A legislação municipal que versa sobre este assunto data do ano de 2007, o qual sofreu alterações pontuais no ano de 2013 e 2017. Atualizando a legislação para as novas regras no contexto deste período, após a discussão e análise em conjunto com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, foi constatado a necessidade de uma revisão geral na referida lei. Esta revisão teve como base as resoluções do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, a Lei Federal 1319 de 2014, vigente a partir do 1º de janeiro de 2017. Nesse contexto, busca-se a modernização do Sistema Nacional das Políticas Públicas da Criança e do Adolescente, formulando uma legislação mais clara e precisa. Este projeto de lei tem como base os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, em especial a prevalência dos direitos humanos, o respeito à diversidade e dignidade de pessoas humanas e a descentralização política e administrativa na consolidação do projeto integral infanto-juvenil em âmbito municipal. Desta forma, o Poder Executivo Municipal busca fortalecer a rede de atendimento de crianças e adolescentes com a definição das linhas de ações, atendimentos e direitos, melhor definido as atividades, competências, estruturas, funcionamento e fiscalização dos órgãos de instrumento da política da criança e do adolescente no município. Assim, o senhor presidente e os nobres pares, diante das razões vinculadas e do caráter social do projeto, submeto a matéria à apreciação, rogando tenha propositura de tramitação em regime de urgência, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Na oportunidade, renova Vossa Excelência e por seu intermédio aos seus ilustres pares, expressão do meu elevado apreço e distintas considerações. Certando pela linha prefeito municipal, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Valdecir Pierre de Azevedo. Pela ordem, senhor presidente, estive verificando o projeto e posso afirmar que se trata de um projeto de grande significado e importância para a nossa cidade. Logo, entendo que o trâmite desse projeto deve ser de urgência urgentíssima e seu trâmite deve ser em sessão extraordinária. Vez que, se assim continuar sua leitura, restará que o mesmo será encaminhado às comissões como de praxe. Assim, requeiro ao trâmite do mesmo em sessão extraordinária e não da forma requerida pelo Executivo, e por fim determinado data para a realização da sessão extraordinária. Está em discussão o pedido do edil Tiago. Está em votação o pedido do edil Tiago. Quem for o contrário, se levante.
Está em discussão o pedido de urgentíssima para a realização da sessão extraordinária solicitado pelo vereador Tiago. Está em votação o pedido de urgentíssima. Quem estiver de acordo, para sentados, os contrários que se levante. Aprovado. Fica os senhores vereadores convocados para a sessão extraordinária para sábado às 11 horas. Paranapuã, 13 de março de 2019. Ofício de número 60, de 2019. Para a presidência da Câmara Municipal, ao assunto requerimento de número 2 de 2019, ofício 20 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, com nosso cumprimento em que atenção ao quanto solicitado pelo nobre vereador Tiago Martinez Gentini Figo, no requerimento em referência devidamente aprovado pelo soberano plenário dessa augusta Casa de Lei, vimos esclarecer que o cargo de secretário municipal de saúde é ocupado atualmente pelo senhor Marcos Fernandes da Silva, não a lotação de carga de assessor de gabinete relacionado ao agendamento de ambulâncias são realizados pelo próprio secretário da pasta. Cingindo ao exposto, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto e considerações. Sérgio Antônio Paulino, prefeito municipal, ao senhor Valdecir Pinheiro de Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Paranapuã, 13 de março de 2019, ofício de número 59 de 2019, para a presidência da Câmara Municipal, assunto requerimento de 1 de 2019 e o ofício 20 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, com nossos cumprimentos em atenção ao quanto solicitado pelo nobre vereador Tiago Martinez Gentini Figo, no requerimento em referência devidamente aprovado pelo soberano plenário desta augusta Casa de Lei, vimos esclarecer o seguinte. Por meio da Lei Federal de número 13.708, de 14 de agosto de 2018, o governo federal criou o piso salarial para todos os detentores do cargo de agente comunitário de saúde e dos agentes de combate de endemias. O piso em questão é de observância obrigatória a todos os membros da federação, por óbvio aos municípios. Com a criação do piso, nenhum servidor detentor do cargo em questão pode ter piso salarial inferior ao ditado pela norma federal, isso para a mesma carga horária. Cumpre-se então registrar que esse município vem observando rigorosamente disposições da lei federal em questão, vez que nenhum servidor atingido pela norma tem piso inferior àquele de observância obrigatória. Sentido ao exposto, aproveitando a oportunidade para apresentar nossos protestos e considerações. Senhor Antônio Paulino, prefeito municipal, Valdecir Pinheiro de Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Paranapuã, 13 de março de 2019. Ofício de número 61 de 2019, para a presidência da Câmara, assunto requerimento número 3 de 2019, ofício de número 20 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, com nossos cumprimentos em atenção ao quanto solicitado pelo nobre vereador Tiago Martinez Gentini Figo, no requerimento em referência devidamente aprovado pelo soberano plenário desta augusta Casa de Lei, vimos encaminhar documentos contábeis de todo o período de solicitação, de modo a demonstrar os credores, valores respectivos, servidores materiais e ou equipamentos adquiridos com recursos advindos da saúde para fins de custeio, atenção básica, piso da atenção básica de saúde. Cumpre observar que todas as informações retratadas nos documentos juntados estão disponíveis no portal da transparência, situação que dispensaria o envio dos documentos. De qualquer forma, seguem juntados. Cingindo ao exposto, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de 5 considerações. Sérgio Antônio Paulino, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Valdecir Pinheiro de Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Comunico aos senhores vereadores que vão passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar sobre matérias lidas no expediente e não são permitidos à parte. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de assuntos de interesse público, a seu critério,
podendo conceder a parte. Comunico, senhores vereadores, que está encerrado o grande expediente, onde passamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias que estarão em pauta aos trabalhos para discussão e votação. Senhores vereadores e vereadoras, conforme é do conhecimento de todos, como já informado anteriormente, hoje está na casa, deve julgar as contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã, relativo ao exercício financeiro de 2015, cuja se encontra dentro do prazo capitulado no artigo 17, inciso 15, do regime interno. Assim, solicito que seja feita a leitura da defesa escrita e apresentada pelo senhor Antônio Melado Neto, prefeito municipal de Paranapuã, exercício 2015, porque foi notificado com prazo para apresentação. Posteriormente, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto de decreto legislativo números 01/2018 e o parecer jurídico. Memorial oferecido à guisa da defesa pelo ex-prefeito Antônio Melado Neto perante a Câmara Municipal sobre as contas anuais da Prefeitura de Paranapuã, relativas ao exercício 2015, com parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o objeto do processo TC 2220/026, 15, em fase de julgamento pela edilidade. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente, pede-se vênia para demonstrar a boa ordem dessas contas, atendendo-se aos preceitos constitucionais, a saber, aplicação no ensino 34,35%, aplicação na saúde 19,25%, despesa com pessoal 50,28%, execução orçamentária superávit de 15,12%, regularidades nos repasses do 10º da Câmara Municipal. De todas as irregularidades apontadas no relatório da auditoria realizada pela Unidade Regional do Tribunal de Contas de Fernandópolis, apenas 2 folhas serviram de motivo para o Conselheiro do Tribunal Pleno, que votaram pela emissão do parecer desfavorável às contas. Déficit financeiro de R$ 2.244.249,87 e não recolhimento dos encargos sociais do exercício. Esses 2 pontos nevrálgicos, em que pese o resultado financeiro, tem a apresentação de déficit de R$ 2.244.259,87, menor que o apurado em 2014 de R$ 3.016.923,84. É de se considerar que o resultado da execução foi superávit em 5,12%. Nesta circunstância, o resultado orçamentário deficitário verificado no exercício não deve ser emitido com um desequilíbrio capaz de macular as contas em análise. Explica-se. Consoante ensina o professor Kyoshio Hada, o equilíbrio orçamentário no passado era a regra de ouro das finanças públicas. Governantes até se acanhavam de confessar ao déficit. Hoje, essa regra é contestada. Tudo deve depender das situações conjunturais. Outro sim, se a força produtiva do país não se expandir por falta de energia elétrica, deficiência no sistema de comunicação, fragilidade ou ineficiência do sistema de transporte de cargas ferroviárias, marítimas, rodoviárias, etc., não será condenável o déficit que se originar da despesa com a remoção desses pontos no estrangulamento que impede o desenvolvimento integrado da economia nacional. Prossegue explicando que a questão como assinalada
com o aceito Aliomar Baleiro não é de equilibrar o orçamento, pois este não pode ser entendido como um fim em si mesmo, mas como um instrumento de processo de uma nação. Sua função é equilibrar a economia nacional. O pensamento atual exige a humanização do orçamento. Transpondo tais preconceitos para o âmbito municipal significa dizer que não deve ser considerada como mácula a ausência de equilíbrio orçamentário decorrente tanto de investimento necessário como instrumento de processo vinculado ao plano de ação governamental, quanto de gastos referente a situações excepcionais em atendimento ao interesse público. Também não se pode olvidar que, apesar da ocorrência de déficit orçamentário, houve superávit financeiro de 5,12% no exercício. Significa dizer que o déficit não gerou dívida a ser suportada por exercício futuro. Quanto aos encargos sociais, vejamos a situação em 2015. Discriminação: INSS, parte patronal, empenhos, competência, R$ 42.587,62, conforme fiscalização, débito foi quitado no exercício de 2015. A discriminação: INSS, parte dos segurados, e empenhos, competência, R$ 18.966,52, conforme a fiscalização, o débito foi quitado no exercício 2015. Parcelamento do INSS, R$ 30.995,82, o valor este quitado integralmente em 2015. E PREM, parte patronal, R$ 286.818,56, saldo residual de apenas R$ 1.629,16. E PREM, parte dos segurados, R$ 105.490, não foi identificado saldo devedor. Parcelamento do IPREM, R$ 108.648,57, não foram pagas, estando pendentes 3 prestações do primeiro parcelamento e 2 do segundo parcelamento. Senhor Presidente, senhores vereadores, o atraso no recolhimento da contribuição previdenciária se deu ao fato de que, no início da crise econômica pela qual o país atualmente atravessava, e que naquela época já se iniciaria a contribuição previdenciária, com isso, realmente houve alguns problemas relacionados ao fluxo de caixa e que atualmente atravessava, não tinha a prefeitura suficiência de caixa para o atendimento em tal encargo. Nas circunstâncias, optou-se pelo atendimento dos encargos incidentes sobre essa contribuição que, inobstante, redundou em benefício ao próprio município, posto que o regime previdenciário próprio por este é administrado, mesmo que representado pelo Instituto de Previdência Municipal de Paranapuã, assim que seu objetivo foi o resguardado da riqueza municipal, sendo que os encargos incidentes beneficiaram o órgão previdenciário municipal. Assim, demonstrada a inocorrência dos prejuízos aos cofres municipais. Respeitosamente, se quer que esse apontamento seja afastado, maxime em se considerando que, malgrado aos pequenos atrasos em determinados recolhimentos, ocasionados por insuficiências financeiras momentâneas, verifica-se que o próprio relatório da fiscalização registrada o pagamento respectivo das contribuições em atraso. Importa enfatizar que ao examinar as contas da Prefeitura de Paranapuã relativas ao exercício 2016, objeto do processo, o TC 4006-989-16, também com apontamento sobre o débito previdenciário. O Tribunal de Contas, inobstante, emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas, salientando que aquela Corte Contábil confirmou o entendimento no sentido de que, antes do estabelecido pela portaria de número 333 de 2017, do Ministério da Fazenda, autorizando o município a firmar acordo de parcelamento com o respectivo sistema de previdência em até 200 prestações mensais, iguais e sucessivas, nisso abrangendo qualquer pendência junto aos RPPS, quer contribuições patronais e ao de descontadas dos segurados. Quer outros débitos, inclusive os que tenham sido objeto dos
anteriores parcelamentos relativos à competência até março de 2017, em razão pela qual concluiu pelo afastamento da irregularidade. Assim, esse delegado também deve se posicionar. Por oportuno, importante trazer à colação lúcida lição do emitente, conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho, contida em brilhante voto, digno de aplauso, proferido pelo TC 2606 e 02607, ao deixar consignado que, por vezes, tem havido a reprovação de contas resultante de interpretações rígidas e equivocadas, e mesmo desassociada da realidade municipal, afirmando o douto conselheiro que a hipótese dos autos é um exemplo típico de que o apego à formalidade pode gerar uma decisão injusta e desvinculada da real situação, acentuando que o rigorosíssimo da norma pode levar às conclusões desprovidas de qualquer razoabilidade. Por tudo isso, afirmamos que sobre essas contas, relativamente ao exercício de 2015 da Prefeitura Municipal de Paranapuã, o Tribunal de Contas concedeu com rigorosíssimo exagerado, afigurando-se um absurdo rejeitar a totalidade das contas por causa de apenas 2 motivos. Os conselheiros não votaram com bom senso, laboraram com extrema injustiça ao macular as contas como um todo. Um verdadeiro absurdo que somente a essa edilidade compete corrigir para restabelecer a justiça. Resta agora aos senhores vereadores conhecimento das realidades local, julgar com serenidade, profundamente, plenitude e, sobretudo, imbuídos de bom senso, votar pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas, maxime em se considerando que dos autos em exame não vislumbra malversação dos direitos públicos, a ponto de comprometer a totalidade das contas. Votando pela rejeição do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Vossas Excelências podem estar convictos que estarão fazendo a verdadeira justiça, lamentavelmente negada por aquela Corte Contábil. Assim espera, Paranapuã, 15 de fevereiro de 2019, Dr. Antônio Melhado Neto, ex-prefeito. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Dispõe sobre a apreciação do parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas da Prefeitura Municipal, referente ao exercício 2015, do processo de TC 2220 e 02615. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento dessa Câmara Municipal de Paranapuã, nos termos do artigo 183 e demais úteis da espécie de regimento interno desta Casa, através desse relator Lorivaldo Silvestre Oliveira, apresenta parecer em que, em relação às contas referentes ao exercício 2015, prestada pelo prefeito desse município de Paranapuã, senhor Antônio Melhado Neto, junto ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo parecer daquela Corte foi no sentido de desfavorável à aprovação diante da irregularidade apontada em razão do voto do emitente, conselheiro substituto, Dr. Márcio Martins de Camargo, folha 145 a 178. Parecer da folha 180. O TC 002220-02615, Prefeitura Municipal de Paranapuã, prefeito Antônio Melhado Neto, aplicação no ensino 34,35%, despesas com Fundeb 100%, magistério Fundeb 81,09%, despesa com pessoal 52,28% e aplicações da saúde 19,25%. E superávit orçamentário de 5,12%. A Igreja Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 5 de setembro de 2017, pelo voto do substituto do conselheiro Márcio Martins de Camargo, relator do conselheiro Renato Martins Costa, presidente e do substituto do conselho Sami Warnon, com fundamentos no artigo 2 do inciso 2º da Lei Complementar de número 709 de 93, deliberou emitir parecer desfavorável à aprovação das contas do prefeito de Paranapuã, senhor Antônio Melhado Neto, relativas ao exercício de 2015, com recomendações à severa advertência à municipalidade para que inicie improrrogáveis correções
nos componentes de índice de efetividade da gestão municipal do IGM. Por derradeiro, determinou a expedição do ofício ao Ministério Público Estadual com o inteiro teor desta decisão. O processo ficará disponível aos interessados para vista, extração da cópia dependentemente de requerimento de cartório do conselheiro relator. Publique-se, São Paulo, 5 de setembro de 2017. Renato Martins Costa, presidente, e Márcio Martins de Camargo, relator. Informando com o parecer da primeira Câmara em sessão de 5 de nove de 2017, mencionado acima o senhor Antônio Melhado Neto, propôs pedido de reexame, que resultou no acolhimento do mesmo, mas pelo seu desprovimento em razão do voto do emitente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, nas folhas 203 e 209. Tomamos a liberdade em transcrever a íntegra do acordo resultante do plenário do Egresso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que assim se traduz. Conselheiro Edgar de Camargo Rodrigues, Tribunal Pleno de 31/10/2018, item número 17, pedido de reexame 17 do TC 002220.02615, município de Paranapuã. Prefeito Antônio Melhado Neto, exercício 2015, referentes Antônio Melhado Neto, ex-prefeito. Em julgamento, reexame do parecer da primeira Câmara de Sessão de 5 de nove de 2016, publicado no DOE de 3 de 10 de 2017. Advogados: Hamilton Rosa, da UAB São Paulo, de número 73125, acompanha o TC 002220.12615, expedientes do TC 00088601115 e do TC 00088871115 e do TC 00088801115 e do TC 011512.02616 e do TC 035295.02615. Procuradores de Contas: Letícia Formoso, Delcin Mastrucci Feres. Fiscalização atual da UR11. O relatório. Pedido de reexame interposto por Antônio Melhado Neto, prefeito do município de Paranapuã, antes a decisão da primeira, que emitiu parecer prévio desfavorável das contas do exercício 2015 em fase do déficit financeiro de R$ 2.254.259,87 por 58 dias e da falta de pagamento de encargos previdenciários, cenário agravado pela iliquidez entre as obrigações de curto prazo de 51 pelo histórico de resultado negativo das finanças municipais. Em sua razão, pugna o apelante em o exame das contas atende para a fiel observância dos preceitos constitucionais circunscritos ao patrocínio da educação, ensino, dos 34,35%, Fundeb 100%, dos investimentos da saúde 19,25% e ao limite de despesas laborais 50,28%, e ao superávit orçamentário de 5,12%, e aos repasses da Casa Legislativa de 5,56%, e aos pagamentos de precatórios judiciais. No que tange os resultados da gestão, ARG deve considerar que 2015 foi um ano sabidamente atípico, com virtuosas quedas de arrecadação. Porém, mesmo assim, a administração municipal procurou e conseguiu reduzir o déficit financeiro em relação ao exercício anterior. A expectativa de redução da baixa das finanças de 2014 de R$ 3.116.923,84, 2015 de R$ 2.254.249,87. Revela que a gestão empenhou-se em alcançar o equilíbrio econômico financeiro, não havendo falar, portanto, em desaprovação das contas. Sobre os encargos previdenciários, assevera que a autorização de parcelamento de dívidas junto à Previdência Local por edição de lei municipal conferida pela portaria de 333, de 11 de julho de 2017, do Ministério da Fazenda. Reclama desta Corte de Contas o abrandamento quanto à reprovação dos demonstrativos, por falta de pagamentos da espécie. Nesse sentido, sustenta que a referida portaria sinaliza que milhares de municípios brasileiros estão em situação de inadimplência para com o órgão previdenciário, razão pela qual
o entendimento até então predominante nesta Corte Contábil impõe seja revisto e revelado como medida de justiça aos municípios pobres, como é o caso da pequena Paranapuã, sabidamente de poucos recursos e muitas carências. Discute-se o rigorosismo exagerado na apreciação das contas e reclama flexibilização, proporcionalidade e razoabilidade, vez que o desacerto não comprometem os municípios constitucionais de maior relevância. Estas as razões do apelo. Manifestações da assessoria técnica de sua chefia, folha 196 e 198, e do Ministério Público, folha 199 a 201. Foram unissonas pelos conhecimentos do apelo e quanto ao mérito por seu desprovimento. Para a vertente econômica da ATJ, as alegações do recurso são inócuas em reverter o expressivo cenário de desalinho financeiro e liquidez, bem assim não logram afastar o descumprimento das obrigações previdenciárias. Assinala que a lei fiscal preconizada o equilíbrio entre as receitas e despesas, bem como a eliminação dos estoques de dívida, de modo que, ao incorrer um déficit financeiro, o município está andando na contramão daqueles preceitos. Diz ainda que a falta de recolhimento de encargos sociais é um proceder que vem a prejudicar a gestão do exercício posterior, já que transfere despesas do exercício para serem cobertas com recursos de orçamentos futuros, situação que só confirma a fragilidade das finanças municipais. A chefia do ATJ e do MPC ratificam a ausência de um elemento suficiente à reforma do parecer desfavorável. Registra o paquete de contas que as pendências previdenciárias são suficientes em macular os demonstrativos e ainda que é o despeito de ter realizado o parcelamento dos valores devidos no Instituto de Previdência Municipal. Ainda trouxe a origem a respeito das medidas tomadas frente à sua dívida perante o INSS. O que é consta dos autos. Voto preliminar. Pressuposto de admissibilidade em termos conheço do recurso. Mérito. Bem sinaliza a decisão combatida que a baixa das finanças de R$ 2.244.249,87 correspondeu a aproximado 2 meses de arrecadação do exercício. Descompasso inadmissível por esta Corte, vez que implica em prejuízo à futura condução do orçamento municipal, da folha 170 e 171. Demais, a liquidez perante a dívida flutuante de 0,51. Registrou que o cenário não é inédito na administração, haja vista o histórico de exeguidades financeiras no município já em patamares críticos desde o exercício 2012, folha 171. O julgado recorrido considerou ainda pendências, atrasos e postergação de encargos previdenciários, além dos ônus sobrevindo do acréscimo de multas e de juros de R$ 119.954,33, no que tange ao INSS. Anotou em aberto aos depósitos de outubro e novembro de 2015 de R$ 38.239,02, em fase dos quais nada foi acrescido a título de prova de quitação e ou de negociação das pendências. Para mais detalhes, os demais recolhimentos do exercício e da ocorrência de pagamento relativo a 2014, na folha 172. Sobre a Previdência Municipal, consta recolhimento parcial com o decorrente de celebração do termo de parcelamento dos débitos referido ao período de março a junho de 2015. Para quitação em 17 parcelas, além do reajuste da existência em fase de débitos do exercício anterior. Frente ao contexto de aprovação das contas, mostram-se inócuas as razões do apelante em dirimir ao reiterado desalinho
financeiro da gestão e a contumaz descumprimento das obrigações previdenciárias, bem assim em refutar os decorrentes prejuízos à futura condução fiscal do município. Quanto aos encargos, cabe dizer da ausência de notícia de adesão do município ao refis previdenciário. Oportunidade de renegociação dos débitos instituída pela medida provisória de número 778 de 2017 da Lei Federal de número 13.485 de 2017, da portaria do MF de 333 de 2017. Anote-se que as condutas eram censuradas também, motivadas a rejeição das contas do exercício 2014, no TC 128 de 026 de 2014, e 2015 superávit de 5,12%, 719.063,31 centavos e 14.045.909,50 centavos e 2.244.259,87 centavos por 58 dias. Nessas condições, na esteira das conclusões de ATJ, chefia de ATJ do MPC, voto pelo desprovimento do pedido de reexame, a fim de que seja integralmente mantido o parecer da folha de 180. Tomamos a liberdade de transcrever a íntegra do acordão resultante do plenário do Egresso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que assim se traduz: parecer do TC 002220.02615, município de Paranapuã, prefeito Antônio Milhado Neto, exercício 2015, requerente Antônio Milhado Neto, ex-prefeito, em julgamento e reexame do parecer da primeira Câmara de Sessão de 5 de 9 de 2017, publicado no DOE de 3 de 10 de 2017. Advogados Hamilton Rosa, OAB de São Paulo, 73.125, e ementa contumaz descumprimento das obrigações previdenciárias de parcelamento de débito. Possível reflexo em gestões posteriores, finanças deficitárias. O Egresso Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 31 de outubro de 2018, pelo voto dos conselheiros Edgar de Camargo Rodrigues, o relator, Antônio Roque Cittadini e Cristiana de Castro Moraes, Dilma Ramalho e Sidney Stadislau Beraldo e do substituto do Conselho Márcio Martins de Camargo. Em preliminar, conheceu do pedido de reexame e no mérito negou-lhe provimentos, a fim de que seja integralmente mantido o parecer da folha 180. O processo ficará disponível aos interessados para vista e extração de cópia, independentemente de requerimentos do cartório de conselho do conselheiro relator. Publique-se. São Paulo, 14 de novembro de 2018. Renato Martins da Costa, presidente. Edgar Camargo Rodrigues, relator. O parecer exarado pelo Egresso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em relação às contas do prefeito será julgado em sessão oportunamente determinada em ordem do dia pelo senhor presidente desta edilidade, podendo ser rejeitado caso tenha 2/3 dos votos nos moldes do artigo 17 do inciso 15, aliena à lei orgânica desse município. O acordão transitou em julgado em 11 de 12 de 2018, a certidão das folhas 214. Vejamos o parecer abaixo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã, exercício 2015. O relatório. No Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por ordem do excelentíssimo senhor diretor técnico de departamento Alexandre Teixeira Carsola, folhas 308, encaminhou a Fernandópolis posteriormente a esta Casa Legislativa, que recebido aos dia 23 de 1 de 2018, o parecer prévio emitido sobre as contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã. Exercício 2015, processo de número TC 002220.02615, os autos com exame 01 acessórios. Fundamentação. Nos termos do artigo 97, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Paranapuã, o controle externo de cargos da Câmara Municipal será exercício com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Segundo o regimento interno da Câmara Municipal, a tramitação da prestação de contas do prefeito será de conformidade com a disposição contidas no artigo 183 e 184,
cabendo à Comissão de Finanças e Orçamento emitir parecer exclusivo sobre a prestação de contas do prefeito municipal no prazo de 20 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Diante da legislação citada, faz-se análise das prestações da contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã no exercício 2014. Da administração, o prefeito municipal e o ordenador da despesa, Antônio Melado Neto. 2. Baixa das finanças, R$ 2.254.259,87, apresentando o valor correspondente a aproximados 2 meses de arrecadação, do exercício, ou seja, 73 dias, portanto, inadmissível pelo egresso Tribunal de Contas, vez que implica no prejuízo da futura condução do orçamento municipal nas folhas 170 e 171. Ressaltamos que o egresso Tribunal de Contas afirma que a iliquidez perante a dívida flutuante registrou que o cenário não é neta administração. Haja vista o histórico de finanças do município, já em patamares críticos desde o exercício de 2012, quanto à sentença nas folhas 119. Ficou demonstrado que a arrecadação do município de Paranapuã apresentou excesso de arrecadação no montante de R$ 428.682,10, 2,95% da receita prevista de R$ 14.532.000. Assim, o resultado da execução orçamentária foi superávit em R$ 1.322.299,08, 8,84% da receita efetivamente arrecadada de R$ 14.960.682,10. Dos encargos previdenciários. O egresso Tribunal de Contas consignou ainda pendências, atrasos e postergações de cargos previdenciários, além do ônus sobrevindo do acréscimo de multas e juros de R$ 119.954,33. No que tange o INSS, anotou-se em aberto os depósitos de outubro e novembro de 2015, R$ 38.239,02, em face dos quais nada foi acrescido ao título da prova de quitação e ou de negociação das pendências. Para mais de tardios, os demais recolhimentos do exercício e da ocorrência de pagamentos relativos de 2014 na folha 172. Sobre a Previdência Municipal, consta recolhimento parcial com o decorrente a celebração de termos de parcelamentos dos débitos referentes aos períodos de março a junho de 2015. Para a quitação de 17 parcelas, além de reajuste já existente em fases de débitos do exercício anterior. Vale mencionar que as contas de 2014 foram motivadas pelo mesmo apontamento que resultou na sua rejeição. Lembramos aqui que as irregularidades acima expostas são reincidentes nesse município, tanto que as contas do exercício de 2014, como dito, foram rejeitadas pelo mesmo motivo. Conclusão desse relator. Este relator manifesta-se pela aprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas sobre a prestação de conta do prefeito municipal exercício 2015, que, em conclusão, rejeita as contas prestadas pelo senhor Antônio Melado Neto, exercício 2015, expedindo-se neste ato decreto legislativo e remetendo ao plenário a decisão no tocante ao mérito. É o meu parecer e a apreciação dos demais membros. Paranapuã, São Paulo, 6 de março de 2019, Lorivaldo Silvestre Oliveira, relator. De acordo, Gilmar de Freitas, presidente, e Maria de Lourdes Pereira Galbeiro, vice-presidente. Parecer, identificação, projeto de decreto legislativo de número 2 de 2019. Assunto. Dispõe sobre a aprovação do parecer do egresso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e da rejeição das contas da Prefeitura Municipal de 2015 de Paranapuã no exercício 2015. Introdução. Atendendo ao que me for solicitado através do presidente da Câmara Municipal e que faça em razão de contrato livremente, apresenta o parecer jurídico a respeito do projeto de lei em epígrafe. Trata-se de um projeto de lei de decreto legislativo subscrito pelos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, vereadores Gilmar de Freitas, presidente, Lorivaldo Silvestre Oliveira, o relator, e Maria de Lourdes Pereira Galbeiro, vice-presidente, que, em síntese, submete a apreciação desta Casa das contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício 2015. Verifica-se que seguem anexo ao projeto dos respectivos votos
e parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, consta dos autos que a Igreja Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, folha 145 a 178, decidiu emitir o parecer desfavorável à aprovação das contas prestadas pelo senhor Prefeito Municipal de Paranapuã referente ao exercício 2015. Logo, a rejeição ao aprovado das contas do chefe do Poder Executivo constitui matéria de projeto de decreto legislativo e, portanto, de iniciativa da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento nos termos do artigo 183, que dispõe. Artigo 183. Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas, independentemente da leitura em plenário, o presidente fará distribuir cópias do mesmo, bem como o balanço anual, e todos os vereadores enviando os processos da Comissão de Finanças e Orçamento, que terá 20 dias para apresentar ao plenário seu pronunciamento, acompanhado pelo projeto de decreto legislativo pela aprovação ou rejeição das contas. A análise técnico financeiro propriamente dita do processo do TC 002220-02615, referente à conta do Executivo, exercício 2015, foge do alcance dessa assessoria jurídica, até mesmo porque, para a conclusão de que ora se trata os doutos e experientes conselheiros que emitiram o parecer desfavorável e tais contas valeram-se de auxiliares de assessoria técnica e ainda o Ministério Público de Contas do Estado altamente especializada e capacitada. Ademais, a fase instrutória do processo realizado pelo próprio Tribunal de Contas já está encerrada, cabendo a esse legislativo acolhimento ou rejeição do respectivo parecer. Assim, resta a esta assessoria jurídica tão somente uma análise dos aspectos jurídicos relativos ao processo do parecer, em especial seu regime de tramitação. Nesse contexto, tem-se que recebido o respectivo processo na data de 4 de fevereiro de 2019, sendo que posteriormente foi encaminhado à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, de 12 de 2 de 2019, em obediência ao disposto no artigo 183 do regime interno. Logo, até ao momento, a tramitação do parecer encontra-se formalmente em ordem, inclusive o projeto do decreto legislativo conforme já declinado. Observe-se que, levado ao plenário para uma única discussão e votação, no artigo 184 do regimento interno, o citado parecer do Tribunal de Contas só poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Artigo 17 do inciso 15, alínea C, da lei orgânica desse município. Vale ressaltar que a decisão político-administrativa da Câmara poderá coincidir com a conclusão do Tribunal de Contas, mas esta não vincula aquela. Como é sabido, o Tribunal de Contas, por função auxiliar da Câmara na análise das contas do município, mediante a emissão de parecer prévio, tanto que a esses soldácio das contas compete ao presidente da Câmara remeter a prestação das contas que o Poder Legislativo recebe do Poder Executivo. Artigo 1º da Lei Complementar de número 709, de 14 de janeiro de 1993, e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo transcreve. Artigo 1º. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão destinado à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e de seus municípios, auxiliar do Poder Legislativo e do Controle Externo, tem sua sede na cidade de São Paulo e jurisdição em todo o território estadual. Assim, a aprovação ou rejeição das contas do prefeito trata-se de um decreto legislativo nos termos do que dispõe do artigo 183 do regimento interno, conforme já apontado, cuja promulgação e a publicação caberá previamente ao presidente da Câmara nos termos do artigo 34 do inciso 4º e do inciso 35 do regimento interno. Vale consignar ainda que a jurisprudência dominalmente preceituosa em que o preconceito de caráter político-administrativo, e como este caso, onde a Câmara Municipal aprecia as contas do chefe do Executivo nos termos do artigo 31 de seus parágrafos da Constituição Federal, é necessária a observância da cláusula de plenitude de defesa e do contraditório, sempre que a observância for pela rejeição. Artigo 5º do inciso da CF. Pelo exposto, conclui
C. De análise estritamente jurídica referente ao projeto do Decreto Legislativo de número 2 de 2019, que não há irregularidades a serem apontadas, devendo, portanto, este processo seguir sua regularização, tramitação, sujeitando-se, por fim, à apreciação e votação soberana do plenário. É o meu parecer a apreciação dessa coluna da Câmara. Paranapuã, São Paulo, 7 de março de 2019, João Alberto Robles, OAB São Paulo 81684. Projeto do Decreto Legislativo de número 2 de 2019. Dispõe sobre apreciação e parecer do Decreto do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã, 16 de 2015. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Paranapuã, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, unânime apresenta a deliberação do outro plenário o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovado o parecer do Decreto do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente ao processo TC 002220/026/15, exercício de 2015. Artigo 2º. Ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã, exercício 2015. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Paranapuã, 6 de março de 2019. Lorivaldo Silvestre Oliveira, o relator. Gilmar de Freitas, presidente. Maria de Lourdes Pereira Galbeiro, vice-presidente. Esclareço então, o prefeito Antônio Melado Neto foi notificado para essa sessão de julgamento querendo apresentar defesa oral com o prazo de 30 minutos. Estando presente o senhor Antônio Melado Neto, convido para quem querendo faça argumentação que julga necessária, pelo prazo de 30 minutos. Em razão do senhor Antônio não estar presente, está em discussão o projeto de decreto legislativo número 02/2019, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Com a palavra do edil Hélio Kirchmar. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e público presente nessa noite. Em relação às contas do ex-prefeito de 2015, venho me comparando com os anos anteriores, 2013, 2014, 2015, 2016. Esse déficit começou no ano de 2013. 2014 foi a conta rejeitada, onde eu participei e votei a favor do Tribunal de Contas, com déficit de 3,5 milhões. 2015, o Tribunal de Contas acusou um déficit de 2.300.000. 2016, esse déficit foi quitado e houve-se um superávit de R$800 mil. Esse superávit não é uma arrecadação nem do ICMS, nem do FPM. É uma arrecadação que veio de convênio. Então, deu um superávit de R$800 mil. Analisando os 4 anos, né, eu já votei contra o ex-prefeito. Mas esse ano, analisando o que foi aprovado pelo Tribunal de Contas. 2016, o Tribunal de Contas já deu um parecer favorável. Porque esse déficit de 2.300.000 são déficits de convênio.
não foi dinheiro que ele desviou em lugar nenhum. Então, entendo eu que são déficits causados. Todo mundo que está aqui é capaz de verificar as obras que foram feitas no município que causou déficit. A Coab nova, a escolinha nova, a creche, o centro de saúde, que teve um aumento, o prédio foi aumentado, a praça, a parte de baixo da praça também. Essas obras causaram um déficit no orçamento de 2014 e 2015 e foi sanado em 2016. Tanto é que o Tribunal de Contas aprovou as contas do ex-prefeito em 2016. Visto isso, como esse déficit foi sanado, ele trouxe o recurso e entregou as obras, e a população está sendo beneficiada hoje. Então, eu jamais poderia votar a favor do Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas, tudo bem, é um órgão técnico, respeito a decisão deles, mas a minha decisão hoje é vendo o que aconteceu dentro do município de Paranapuã. Então, jamais poderia ser contra as contas do ex-prefeito, porque são projetos que causou déficit por algum erro, acredito, de contador, alguma coisa, de não ter dado baixo no orçamento no final do ano, e causou esse déficit. Por isso, hoje o meu voto não é por perseguição de rejeitar a conta de ninguém, não. O meu voto é o que ele fez e o que ele trouxe para o município de Paranapuã e beneficiou o povo de Paranapuã. Eu não posso ser contra essa pessoa que terminou, iniciou a Coab, terminou, inaugurou a Coab, fez a escola nova, fez a creche nova, fez a praça, aumentou o hospital. Eu jamais posso ser contra essas obras que causou um déficit. Então, portanto, gente, eu estou pedindo aos seus vereadores também que tenham a mesma consciência, respeito o voto de cada um, né? Mas o meu voto hoje é contra o parecer, o projeto de decreto legislativo. Então, peço aos senhores encarecidamente, que eu acho que vai ter mais vereadores que vão fazer comentário, mas hoje eu vou, não por motivo de ser contra o doutor, alguma coisa. Fui vice dele, tivemos muitos atritos, mas hoje eu entendo que foi obras que beneficiaram muito a população de Paranapuã e não tenho como votar contra o ex-prefeito, contra as contas de 2015. Muito obrigado. Está em discussão o projeto número 02/2019. Projeto de decreto legislativo número 02/2019. Com a palavra do edil Lorivaldo Silvestre. Senhor presidente, boa noite. Senhores edis, população presente. O edil Hélio também, além dessas obras, edil, ele fez, só ficou a última etapa da área de lazer ali, para terminar. Ele recapeou daqui até lá no Costa Melo, aquela rodovia. Ele também recapeou daqui até lá no Tanquinho, que estava feio. E fez várias ruas de asfalto aqui na cidade também. Então, assim, o déficit que teve, além disso daí, ele fez mais, além dessas obras que o Edil falou, ele fez mais essas obras. E também regularizou o ADUP ali, que o pessoal tinha, a documentação não estava certa, ele regularizou, colocou o asfalto, colocou a luz, colocou água, esgoto. Então, meu voto também é desfavorável ao decreto e pela aprovação das contas dele. Muito obrigado. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 02/2019. Com a palavra do edil Tiago.
Boa noite, senhor presidente, demais edis. Eu vou votar pela justiça, tá? Porque eu achei injusto o parecer do Tribunal de Contas. Eu respeito o órgão, é um órgão de respeito, porém, eles deram um parecer desfavorável em 2015 e um parecer favorável em 2016. Então, por que desfavorecer uma conta que foi quitada no próximo ano? Não gerou custo para o município, não gerou dano ao município, muito pelo contrário, gerou favorecimento, que hoje quantas famílias não são beneficiadas com a creche, com a escola? O asfalto na frente da minha casa mesmo é um exemplo disso, entendeu? Então, eu também respeito o Tribunal de Contas, respeito, tá? Mas hoje eu vou votar a favor das contas do doutor. Continuando a discussão. Com a palavra do edil Gilmar de Freitas. Eu só quero aqui relatar, confirmar, a respeito dessa conta. A gente viu aí que realmente foi feito muita coisa na época aí do doutor Antônio, né? Porque uma conta foi rejeitada, e essa é déficit sobre os convênios. Mas foi pago, não foi desviado nem um centavo, né? A gente vê hoje a unidade básica de saúde, vários recapeamentos que ele fez na cidade, fez algumas ruas lá no bairro da Mutuca, né? Como você citou, eu só vou concluir, eu vou votar contra o projeto, decreto legislativo do Tribunal de Contas. Afinal, faço parte da comissão, mas aqui é o que decide, né? Eu vou votar pela pessoa, né? Pelo trabalho que ele fez, e vocês sabem, o Ministério Público, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, eles acertam e também tem uns momentos, né? É um parecer, foi analisado, mas a gente tem que ver que as coisas foram feitas. Paranapuã hoje está de parabéns, o doutor Antônio fez muita coisa aqui pelo nosso município, e eu também vou votar contra o decreto. Continua em discussão o projeto. Com a palavra do edil Sérgio Fernandes. Boa noite a todos. Eu sou favorável ao projeto de decreto legislativo número 02, porque o Tribunal de Contas é um órgão muito competente. Então, sempre estarei do lado do Tribunal de Contas, independentemente de futuros prefeitos. Estarei sempre ao lado do Tribunal de Contas. Então, eu sou favorável ao projeto de decreto legislativo número 02. Continua em discussão o projeto número 02/2019. Com a palavra do edil Lourdes Galbeira. Eu também sou contra o projeto, decreto legislativo, porque eu também reconheço tudo o que o prefeito fez durante a gestação dele. O trabalho, tudo que ele fez na cidade foi pelo bem do povo. Se aconteceu isso, não foi por ruim nele nem nada, foi porque foi uma pessoa que deixou de passar o projeto de um ano para o outro. Então, eu voto a favor do prefeito, a conta do executivo. Continua em discussão o projeto número 02/2019. Passamos à votação do projeto de decreto legislativo número 02/2019, esclarecendo que a votação será nominal, nos termos do artigo 068 do regime interno. Esta votação, o projeto de decreto legislativo número 02/2019, o vereador que votar sim, será aprovado o projeto de decreto legislativo 2019. E também o parecer do Tribunal de Contas, em consequência, rejeitando as contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã, exercício 2015. O vereador que votar não, está rejeitando o projeto de decreto legislativo número 02/2019. Também
requerer do Tribunal de Contas, em consequência, aprovando as contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã, exercício 2015. Assim, passo a convidar os vereadores para a votação. Convido o vereador Antônio Donizete Silvestre Vicente do Nascimento. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que estão presentes. Voto contra o projeto de decreto legislativo 02/2019. Voto pela aprovação das contas em exercício 2015. Convoco Gilmar de Freitas para a votação. Cumprimento aqui os munícipes presentes a essa sessão. Eu também voto contra o projeto de decreto legislativo 02/2019 e voto pela aprovação das contas do exercício de 2015. Convoco o vereador Hélio Mazo para a votação. Meu voto é contra o projeto de decreto legislativo 02/2019. Voto pela aprovação das contas do exercício de 2015. Convoco o vereador Lorivaldo Silvestre de Oliveira para a votação. Senhor presidente, eu também voto contra o decreto legislativo 02/2019 e a favor da aprovação das contas do exercício 2015. Convoco Maria de Lourdes Galbeira para a votação. Senhor presidente, voto contra o projeto de decreto legislativo 202/2019 e também voto pela aprovação da conta do exercício 2015. Convoco a vereadora Maria de José Aparecida Capelli para a votação. Voto contra o projeto de decreto legislativo 02/2019 e voto pela aprovação das contas do exercício 2015. Convoco o vereador Sérgio Fernandes para a votação. Boa noite a toda a população. Eu voto favorável ao projeto de decreto legislativo 02/2019. Voto pela rejeição das contas do exercício 2015. Convoco o vereador Tiago Martinez para a votação. Boa noite mais uma vez. Eu voto contra o projeto de decreto legislativo 02/2019 e voto pela aprovação das contas do exercício 2015. Eu, Valdeci Pinheiro de Azevedo, voto contra o projeto do decreto legislativo 2019 e voto pela aprovação das contas do exercício 2015. Portanto, fica rejeitado o projeto de decreto legislativo número 02/2019. Ficando aprovadas as contas da Prefeitura de Paranapuã de 2015. Com os votos ao contrário dos edis: Antônio Donizete Vicente do Nascimento, Gilmar de Freitas, Hélio Mazo, Lorivaldo Silvestre de Oliveira, Maria de Lourdes Pereira Galbeiro, Maria de José Aparecida Capelli Martins, e ao contrário, Sérgio Fernando da Costa, e favorável às contas, Sérgio Fernando da Costa, e o contrário, Tiago Martinez Gentili Figo e Valdeci Pinheiro de Azevedo.
Projeto de lei de número 9, de 8 de março de 2019, cria o programa Frente de Trabalho Municipal para auxílio ao desempregado do município de Paranapuã e das outras providências. A emenda modificativa número 1 de 2019. Emenda modificativa de 01/2019 do projeto de lei de número 9 de 2019, que cria o programa Frente de Trabalho Municipal para auxílio ao desempregado do município de Paranapuã e das outras providências. Artigo 1º. Os parágrafos 1, 2 e 3 do artigo 3 do projeto de lei de número 9 de 8 de março de 2019 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Parágrafo 1º. A jornada de atividade será de 8 horas por dias 4 dias por semana, mais um dia de curso ou qualificação profissional que será fornecido por instruções conveniadas ao contratar e ou por servidores capacitados, com no mínimo de 80 horas para o primeiro período e havendo prorrogação no mínimo de 64 de curso e ou capacitações. Parágrafo 2º. Para os beneficiados que estiverem cursando em ensino supletivo e ou de alfabetização estadual ou municipal, estarão dispensados do curso de qualificação profissional. Parágrafo 3º. Os benefícios que se trata do CAPT serão concedidos pelo prazo de 5 meses, prorrogável por até 4 meses, desde que justificado pelo setor competente situação de grave condições financeiras e dependência do programa para manutenção de menores no núcleo familiar do beneficiário. Artigo 2º. Esta emenda estará em vigor na data da sua publicação. Artigo 3º. Revogada as disposições em contrário. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 18 dias do mês de março de 2019. Antônio Tiago Martinez Gentini Figo, vereador. Parecer. Identificação. Projeto de emenda modificativa de número 1/2019. Projeto de origem. Projeto de lei complementar de número 09/2019. Cria o programa Frente de Trabalho Municipal para o auxílio do desempregado do município de Paranapuã e das outras providências. Introdução. Atendendo ao que me for solicitado através do senhor presidente dessa Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que eu faço em razão de contrato livremente, apresento parecer jurídico a respeito da emenda modificativa em relação ao projeto de lei de número 9/2019. Emenda modificativa de número 1 de 2019. Melhor analisando o projeto de lei de número 9 de 2019, reconheço que a emenda que ora se propõe pelo nobre vereador Tiago Martinez, vez que o que se pretende modificar preenche os requisitos da Secretaria de Emprego e Redação do Trabalho do Estado de São Paulo, uma vez que seu objetivo é o atender o público-alvo de trabalhadores desse município, desempregados há no mínimo 1 ano, maior de 17 anos e residente há pelo menos 2 anos no município. Assim sendo, proporciona a qualificação profissional de rendas para cidadãos que estão desempregados e em situações de alta vulnerabilidade social. Portanto, nada mais justo que se estabeleça uma carga horária diferente ao servidor público municipal, dando ao citado a oportunidade de, no final do prazo, uma qualificação profissional. Assim, a emenda apresentada limita-se apenas a estabelecer uma carga horária para a realização do curso de qualificação, omisso no projeto de origem. Também preenche os requisitos da Secretaria de Emprego e Relação dos Trabalhos quando a emenda apresentada modifica o prazo da realização do programa Frente de Trabalho. Para fazer consignar o prazo é de 5 meses, prorrogar por mais 4 meses, inclusive preenchendo os requisitos da portaria de número 789, de 2 de 6 de 2014, do Ministério do Trabalho e do Emprego, que estabelece instruções para o contrato de trabalho temporário e o fornecimento de dados relacionados ao estado do mercado de trabalho. Aproveito para retificar o parecer do projeto de lei número 9 de 2019, onde fiz constar que o valor da Bolsa Auxílio do Desempregado é de R$ 400, quanto ao valor correto é de um salário mínimo. Portanto, eu entendo tratar-se de um projeto de lei constitucional, bem como
A emenda modificativa que ora se apresenta também preenche os requisitos da legalidade e eficiência. Conclusão. Pelo alegado, entendemos que a emenda modificativa de número 1 de 2019 ao projeto de lei de número 9 de 2019, após apreciado e explicitado, é passivo de ser aprovado ao modo em que se apresenta. É o meu parecer e apreciação dessa colônia da Câmara. Paranapuã, São Paulo, 22 de março de 2019, João Alberto Robles, OAB São Paulo 81684. Comissão de Legislação, Justiça, Finanças, Orçamento, Educação, Saúde e Assistência. Parecer conjunto de número 1 de 2019. Assunto: projeto de lei de número 9 de 8 de março de 2019, que cria o programa Frente de Trabalho Municipal para o Auxílio do Desempregado no município de Paranapuã e das outras providências. A emenda modificativa de número 01 de 2019 do projeto de lei de número 9 de 2019. Autores: Executivo Municipal Edil Tiago Martinez Gentili Figo, respectivamente. Assim, pelos aspectos que nos cumpre analisar por imposição do regimento interno em seu artigo 67, 68 e 70, respectivos parágrafos com o respaldo técnico do setor jurídico, abaixo expomos. Exposição da matéria em exame. A matéria foi devidamente protocolada nesta casa em 8 de março de 2019, sob o número 79. Fora apresentada emenda modificativa de número 1, de autoria do edil Tiago Martinez Gentili Figo. Pela análise da propositura, verificamos que o referido projeto tem o córdão de dar assistência aos desempregados, famílias com baixa ou nenhuma renda, proporcionando, consequentemente, melhorias no âmbito familiar. A matéria também se destaca pelo fornecimento de curso ou qualificação profissional, contribuindo para o aumento da área de conhecimento de cada participante do programa. No tocante à despesa, a mesma encaixa-se nos limites orçamentários, tanto é que o referido projeto acaba por integrar as leis do PPA e a LDO. Em relação à emenda, observamos que a mesma vem estabelecer um período mínimo no curso de qualificação profissional, algo que era omisso no projeto em questão. Altera a possibilidade de redução de horas de trabalho pela dispensa na participação das horas de curso e ou qualificação profissional aos que estiverem devidamente matriculados e cursando o ensino supletivo ou de alfabetização estadual ou municipal. E, por fim, concede novo prazo para o programa, totalizando até 9 meses, o que não implica em que, sendo necessário, seja encaminhado nova propositura com o intuito de aplicar o período concedido. Decisões das comissões. As comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência corroboram o parecer técnico jurídico apresentando e instrui este processo e emitimos quanto ao mérito o entendimento que o projeto de lei de número 9 de 2019 e a emenda modificativa de número 1 de 2019 atende seus requisitos de legalidade e constitucionalidade, bem como solidifica a atenção, assistência e educacional, além de estarem dentro dos padrões contábeis e financeiros. Isto posto, somos pela aprovação da matéria. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, aos 21 dias do mês de março de 2019. Comissão de Legislação e Justiça. Presidente, Hélio Chimazo. Vice-presidente, Lorival Silvestre Oliveira. Relator, Tiago Martinez Gentili Figo. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Gilmar de Freitas. Vice-presidente, Maria de Lourdes Pereira Galbeiro. E relator, Lorival Silvestre Oliveira. E Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Presidente, Maria de Lourdes Pereira. Vice-presidente, Lorival Silvestre Oliveira. E relator, Maria José Aparecida Capelli Martins. Está em discussão a emenda modificativa número 01/2019. Com a palavra do edil Hélio Chimazo. Mais uma vez, boa noite a todos. Sobre a emenda do vereador Tiago, sou favorável, que o projeto sofreu alguma correção, né? Que o projeto fala pelo prazo de 6 meses, por um segundo período de 6 meses e por mais um terceiro período de 6 meses, que sairia num total de 18 meses. Né? Então,
frente de trabalho, é uma frente que vem socorrer uma falta de necessidade momentânea. E no ponto de vista do vereador Tiago, está correto. Ele deu 5 meses, prorrogar por mais 4 meses, equivale a esse ano. Então, se o ano que vem o prefeito precisar de contratar, ele já tem que pensar num concurso, né? Eu acho que está havendo funcionários que estão se aposentando, está na hora de começar a ver e fazer um concurso, porque o concurso ele vem fortalecer o nosso IPREM, né? E esse tipo de contratado vem beneficiar a população, mas o IPREM não vai arrecadar 1 centavo sequer, né? Então, eu acho que a emenda foi válida. Em outro ponto, fala-se da questão de horas de curso, né, que você colocou lá, 150 horas, na primeira etapa aí de 5 meses, uma quantidade de horas, na segunda etapa, somando todas as 2 etapas, concluindo 150 horas. E aquele que estiver cursando o ensino supletivo, ou ensino estadual, qualquer que seja o ensino, ele está isento de participar desses cursos de capacitação. Então, a emenda supressiva e modificativa do vereador Tiago é de bom tamanho, é de bom em conduta. Nós temos que aprovar e acrescentar no projeto de lei, né? E o projeto de lei também é um projeto significante para a população de Paranapuã e também para o atendimento, né, dos nossos munícipes em questão de limpeza de rua, de carpinar, de tudo que a prefeitura necessita dessa mão de obra. Então, muito bem lembrado a sua emenda supressiva, sou favorável a essa emenda. Muito obrigado. Continuando a discussão, a emenda modificativa número 01/2019. Com a palavra do edil Dorivaldo Silvestre. Senhor presidente, eu também sou favorável a essa emenda aí, porque é o seguinte também, só ver a lei da frente de trabalho do Estado de São Paulo, ela é até por 9 meses. Então, você contrata por 5, por 4, por 3, por 3, por 3, o jeito que você quiser, até 9 meses. E o jeito que esse projeto tinha vindo, sem a emenda do vereador Tiago, tinha vindo por 18, né? São o dobro. Então, foi uma emenda bem de valia, assim, para corrigir, para ficar em ordem com aqui a lei do Estado nosso. Então, eu voto a favor também. Muito obrigado. Continua em discussão a emenda modificativa número 01/2019. Está em votação a emenda modificativa número 01/2019. Quem estiver de acordo, por sentado, os contrários se levante. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto de lei número 09, do dia 8 de março de 2019, que cria o programa Frente de Trabalho Municipal para auxílio aos desempregados no município de Paranapuã e de outras providências. Está em votação o projeto de lei número 09, do dia 8 de março de 2019. Quem estiver de acordo, apresentado, os contrários que se levante. Aprovado por todos. Requerimento de número 8 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Tiago Martinez Gentini Figo, vereador com assento nessa Casa de Lei, no rito do inciso 4º parágrafo 2 do artigo 105 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência para requerer do Executivo Municipal de Paranapuã o que discrimine os credores
valores e respectivos serviços, materiais e ou equipamentos adquiridos com o recurso advindo para a saúde, para fins de custeio, atenção básica, piso da atenção básica de saúde e agente comunitário de saúde, relativo ao período de janeiro de 2017 até a presente data, objetivando sermos conhecedores da destinação dos mencionados recursos. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 22 dias do mês de março de 2019, Tiago Martinez Centini Figo, vereador. Está em discussão o requerimento número 08/2019. Com a palavra do Edil Tiago. Mais uma vez, boa noite. Eu quero dizer que eu fiz esse requerimento aí porque na sessão anterior eu fiz, né? Só que não respondeu o que eu perguntei. Porque lá não tem nada a ver com o que eu perguntei. Então eu estou perguntando de novo. Porque eu sei que vem uma lei dirigida direto do governo federal, né? Em assistência ao PSF. Né? É uma lei de incentivo. Só que lá não tem sido usado em nada. Entendeu? E aí eu tenho sido questionado pelo grupo, né? Então eu quero saber onde está sendo usado esse dinheiro aí, porque é destinado para lá, então acho que tem que usar lá. E lá não tem material nenhum sendo comprado, não tem nada, na realidade. Entendeu? Tudo que pediu para lá negou. Então eu quero saber onde está sendo destinado esse dinheiro. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento número 08/2019. Está em votação o requerimento número 08/2019. Quem for o contrário, se levante. E a favor, fique sentado. Aprovado por todos. Requerimento número 8, 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Requerimento número 7. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Os vereadores que abaixo subscrevem, todos com assento nessa Casa de Lei, no rito do inciso 4º, parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente apresentar a Vossa Excelência para requerer do Executivo Municipal de Paranapuã informações quanto ao seguro de veículos dessa municipalidade, nos períodos de 2018 e 2019, a saber: a. Relacionar os veículos segurados individualmente e respectivos valores pagos, bem como as seguradoras responsáveis. B. Relacionar os veículos segurados por frotas e respectivos valores pagos, bem como as seguradoras responsáveis. Enfatizamos que referidas informações buscam tão somente sanar dúvidas e elucidar questionamentos feitos por alguns munícipes. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 22 dias do mês de março de 2019. Hélio Kiyoshimazu, Lorivaldo Silvestre de Oliveira e o Tiago Martinez Gentini Figo, vereadores. Está em discussão o requerimento número 07/2019. Com a palavra do Edil Hélio Kiyoshimazu. Sobre o requerimento 07, é um requerimento feito em sessões anteriores e a resposta do senhor prefeito subiu de uma forma que não foi o que foi pedido, né, o que foi feito no requerimento. Lá, a resposta dele simplesmente foi que existem veículos individuais, né, e existe em frota também. Mas lá no requerimento estava, eu queria saber o valor, se fosse individual, o valor, a marca do carro, a placa do carro e o valor do seguro. Se fosse por frota, também a mesma coisa. Mas ele só respondeu para mim que alguns são feitos individualmente e alguns feitos em coletivo. Não foi a pergunta que os nobres vereadores fez naquela ocasião no requerimento. Se mais uma vez o requerimento que a gente fez não subir da forma que a gente perguntou, eu vou ter que ir no Ministério Público fazer o promotor pedir. É a única saída, porque está virando brincadeira isso daqui. Então, senhor prefeito, tenha consciência de que requerimento é o que está escrito no requerimento, não é o que ele quer mandar para a gente.
né? Que está sendo difícil assim. Ele manda o que ele quer, a gente tem que aceitar? De jeito nenhum. Meu muito obrigado. Continua em discussão o requerimento número 017/2019. Está em votação o requerimento número 07/2019. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, os contrários que levante. Aprovado por todos. Senhor presidente, nova matéria para a ordem do dia. Comunico, senhores vereadores, que está encerrada a ordem do dia, onde passamos a explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de suas conclusões finais e não são permitidos à parte. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Paranapuã, a ser realizada no dia 8 de abril de 2019, segunda-feira. Agradeço a Deus pela proteção e orientação que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e conduziram os trabalhos. Agradeço também às pessoas que compareceram na Câmara e nos honraram com as suas presenças. Boa noite a todos.